Olá, que bom ter você novamente aqui no nosso canal para mais uma meditação matinal, para mais um devocional da Palavra do Senhor. Eu quero ler um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 28, que diz: Pois qual dentre vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Por onde Jesus andava, muitas pessoas corriam atrás, porque era bom ouvir as suas palavras, era bom ouvir do amor de Deus e das promessas de Deus, era maravilhoso ouvir a mensagem de salvação que Jesus trazia. E muitas pessoas também eram curadas, muitas pessoas eram libertas, vidas eram restauradas. E aquelas pessoas seguiam a Jesus. E Jesus, em certo momento, ele para e olha para essas pessoas que estão ali concorrendo para se aproximar, seguindo eles, seguindo os discípulos, seguindo Jesus, e disputando, quem sabe, um lugar próximo de Jesus para ouvir melhor a mensagem. Então Jesus para e olha para eles e diz esse texto: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas para ver se há como terminar essa obra? Muitos hoje querem ser discípulos de Jesus, mas não querem pagar um preço. Evangelho da graça não é evangelho de graça. Tem um preço. Tem muitas igrejas e muitos pregadores que pregam evangelho de graça. Mas o evangelho não é de graça, o evangelho é da graça salvadora, da graça transformadora, da graça de salvação que Jesus conquistou, pagando um alto preço lá na cruz do Calvário, preço de sangue, pagou com a sua vida. Esse é o evangelho da graça. E muitas igrejas estão pregando evangelho de graça, aonde as pessoas não têm um preço a pagar. Elas vêm do mundo como estão e continuam da mesma maneira, praticando as mesmas obras, praticando os mesmos atos, fazendo as mesmas coisas. E Jesus sabia disso, porque muitas pessoas que estavam seguindo Jesus, ou melhor dizendo, muitas pessoas que estavam acompanhando Jesus, não seguiam Jesus. Seguir é obedecer. Seguir é andar no mesmo caminho. E muitas pessoas vão para a igreja para ouvir uma palavra maravilhosa, uma palavra de cura, uma palavra de esperança e de salvação. Vão até para receber apenas uma oração. Mas não querem que a sua vida seja confrontada com a verdade. Eles querem viver do evangelho de graça. Eles não querem o evangelho da graça. Porque o evangelho da graça há um preço, há uma abnegação, há uma entrega. E era isso que Jesus estava dizendo, que muitos querem ser discípulos dele, mas não estão dispostos a pagar um preço, não medem a consequência do que é ser um cristão, não medem a consequência do que é ser uma pessoa transformada e ter a sua vida restaurada. Hoje mesmo eu vi o testemunho de um pastor falando na rádio que uma pessoa veio para a igreja completamente perturbada, enlutada, cheia de demônios, cheia de espíritos. E o pastor ali começou a orar e aqueles demônios foram saindo. Mas aquela pessoa depois não quis dizer onde morava e não quis voltar novamente, não quis nada, ela só queria o evangelho de graça. Ela não queria o evangelho da graça, porque o evangelho da graça, ele tem comprometimento com Deus.
tem comprometimento com a palavra do Senhor. E Jesus, ele olha para aquelas pessoas que só queriam o evangelho de graça, só queriam ouvir coisas bonitas, só queriam ser curados. Jesus olha para eles e diz: qual de vocês, querendo edificar uma torre, não para primeiro e olha se tem condições de fazer e dinheiro para terminar esta obra? Jesus está dizendo que para seguir Ele nós teríamos de medir as consequências, estar dispostos a pagar um preço, e um preço de sacrifício, porque o evangelho da graça, ele exige um preço de cada um de nós. Jesus chega a dizer nos versículos anteriores que se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, e também a sua vida, não pode ser o meu discípulo. Quando eu aceitei Jesus da minha vida e resolvi ser um discípulo de Jesus, eu perdi muitos amigos. Quando eu resolvi ser um discípulo de Jesus e resolvi aceitar o evangelho da graça, eu tive que abandonar todas as práticas de coisas erradas que eu fazia, e a minha vida inteira sofreu uma mudança. E eu sofri represálias, fui motivo de piada, motivo de risadas, porque o evangelho da graça há um preço a ser pago. A minha família ria de mim, mas eu sabia o que eu queria e eu estava disposto a pagar o preço, pois aqui diz quem não aborrecer o seu pai, não aborrecer a sua mãe. Em outras versões vai dizer, quem amar mais o seu pai e amar mais a sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Era isso que Jesus estava dizendo. Se nós estamos dispostos, ele olhou para aquele povo e disse: vocês estão dispostos a pagar um preço? Vocês estão dispostos a medir a consequência dos atos de vocês? Vocês vêm atrás de mim gritando, louvando, cantando, quem sabe eles vinham até orando, concorrendo entre si para ver quem conseguia se aproximar de Jesus e poder ser abençoado. Jesus está questionando eles. Se estão preparados para suportar todas as perdas e perseguições que vêm com a transformação de vida? Porque o evangelho verdadeiro, ele transforma a vida. O evangelho da graça, ele muda corações, ele muda pensamento. O evangelho da graça, ele muda futuro, ele muda o destino. Mas o evangelho de graça, esse não muda nada. As pessoas não têm compromisso, não têm comprometimento com a palavra, nem com a igreja, nem com o evangelho, e nem com Deus, e nem com Jesus Cristo. Que você possa escolher o evangelho da graça e não viver no evangelho de graça. Que você aceite a pagar um preço pela salvação da tua alma. Que você aceite mudar de vida lá no teu interior, sabendo que você vai pagar um preço, teus amigos vão te abandonar, a tua família vai criticar você e você vai enfrentar lutas dentro da tua casa. Pessoas vão fazer de tudo para roubar a tua paz e para fazer você voltar atrás, a voltar a ser aquele homem caído, desgraçado e infeliz do passado. Você está disposto a viver o evangelho da graça, a pagar um preço? Era isso que Jesus estava perguntando. Qual de vocês que quando vão edificar uma obra, não param para ver o gasto, a despesa, o tempo que vai levar e se vão conseguir acabar essa obra? Quantos desviados? Se nós for olhar as igrejas, nós temos o dobro ou o triplo de pessoas afastadas da igreja do que aquelas que estão dentro da igreja. Alguns deles não suportaram a luta, não suportaram pagar o preço.
E a luta não é perder a tua vida, não é apanhar no meio da rua, a luta é da carne, a luta é do espírito, a luta é das tentações, é das coisas erradas que você praticava e agora você não pode praticar mais. Começa com coisas simples, a mentira, por exemplo. Se você era um mentiroso, agora dentro do evangelho da graça, você não pode mais mentir, você tem um preço a pagar, a tua boca agora é santa e pertence ao Senhor. Saia da tua boca sim, sim e não, não, porque o que passar disso é do diabo. Mas no evangelho de graça, você continua igual. Vem para a igreja, canta no domingo à noite e na segunda-feira você vai para a festa, vai fazer outra coisa errada. Mas que você saiba escolher o evangelho da graça e receba a bênção do Senhor na tua vida e uma mudança verdadeira no teu caráter, no teu coração, no teu pensamento. Vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado por esta meditação. Abençoa essas pessoas e guarda elas nas tuas mãos, dá força, que elas possam viver o evangelho da graça e abandonar o evangelho barato de graça que muitas igrejas estão pregando por aí. Abençoa esse povo, guarda nas tuas mãos, dá força, que eles possam ter força do teu espírito para resistir às lutas e às tentações, em nome de Jesus. Dá um like aí, te inscreve no canal, passe para os teus amigos, porque alguém está precisando ouvir essa palavra.